Como dissemos há pouco aqui, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o chamado passaporte da vacina. E sobre esse e outros temas relacionados à pandemia, a gente conversa agora com o doutor Max Igor Lopes, que é infectologista do Hospital das Clínicas da USP. Doutor, seja bem-vindo. Oi, Karina. Boa tarde a todos. Bom, doutor, a gente viu que tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticam essa medida do passaporte da vacinação. O que o senhor acha disso? Olha, Karina, faz sentido a lógica de você tentar reduzir a transmissão para as pessoas vacinadas só com pessoas vacinadas no local. A gente sabe que as pessoas não vacinadas, elas têm uma maior chance de ter o vírus na garganta e ter alta replicação viral e transmitir para os outros. Isso é um manejo de risco. Agora, eu acho que, como vocês mostraram na reportagem, acho que o próprio presidente fala que ele teve a infecção, está com um anticorpo alto, isso também existe. Pessoas que tiveram a infecção e têm anticorpo alto e, por isso, poderiam também estar protegidas mesmo sem a vacina. Isso não é recomendado porque nem todo mundo que tem a infecção tem anticorpo alto e nem é uma recomendação dosar anticorpo para saber como está, a gente não sabe o nível. Então, o melhor caminho realmente para que você tenha uma proteção é a vacinação. Então, eu acho que é uma medida que faz todo sentido do ponto de vista técnico, mas existe discussões em relação à validade jurídica até de você impedir pessoas numa ou noutra situação, sabendo que eventualmente essa pessoa pode não ter risco. Você pode criar alternativa, por exemplo, faz um teste de Covid antes, um teste de antígeno, o teste é negativo. Isso mais ou menos tira naquela situação o risco ou tenta diminuir o risco daquelas pessoas. Então, qual a melhor forma técnica de lidar com as maiores aglomerações no momento que você ainda não tem todo mundo vacinado? Eu acho que é uma situação de debate ainda. Tem um sentido as medidas de passaporte, né? A ideia é que todo mundo vacinado em algum lugar esteja mais protegido, mas não é a única saída dessa opção, né? De você poder reunir e aglomerar as pessoas com menor risco. Quais vão ser as saídas? Acho que tem que discutir caso a caso. Bom, doutor, falando sobre, sobre a vacinação, o Ministério da Saúde propôs para que começassem a aplicar a terceira dose a partir do dia 15. Aqui em São Paulo, essa terceira dose começará a ser aplicada a partir do dia 6. O que o senhor acha dessa medida? De fato, ela é necessária? Olha, isso é uma outra discussão. A terceira dose, ela parte de uma observação da realidade, que é o maior número de infecções em idosos hoje plenamente vacinados, completamente vacinados com 2 doses. A gente está vendo um aumento nos hospitais das internações em alguns desses idosos, onde a vacina não funcionou adequadamente. E isso não acontece só no Brasil, está acontecendo em todos os países, independente das vacinas disponíveis. Então, a gente vê isso nos Estados Unidos, vê isso em Israel. Alguns idosos respondem pior. Entendendo que ainda não tem a parcela toda da população vacinada, o vírus está circulando em maior quantidade e, vez ou outra, ele vai chegar no idoso que não se protegeu adequadamente. Uma forma de melhorar essa proteção é você dar mais uma dose da vacina. Mas isso também não é algo totalmente certo, que a gente vai ter certeza que todos vão ficar protegidos. A lógica dessas medidas de saúde pública é você ir reduzindo o problema. Desde que começou a vacinação, a gente notou uma redução importante do problema. Muito menos internação, muito menos óbito em idosos. Aí você começa a ver que alguns ainda sofrem com isso. Como você tenta melhorar? Melhorando a imunidade deles. Você vai conseguir resolver esse problema completamente com a terceira dose? Possivelmente não. Você deve melhorar, porque alguns não responderam tão adequadamente, às vezes precisa de mais dose, alguns responderam, mas tiveram uma queda mais rápida de anticorpos. Isso a gente já sabe em relação a outras doenças. Não temos ainda tantos estudos mostrando qual o impacto dessa terceira dose em relação à eficácia que a gente espera, né? Mas eu acho que nesse momento é uma medida bem razoável de se pensar, porque realmente estamos tendo esse problema. Alguns idosos já plenamente vacinados acabam se infectando e evoluindo de forma mais intensa. Então, o objetivo é tentar aumentar o nível de anticorpos dessas pessoas, que tradicionalmente respondem pior, e com isso diminuir ainda mais, né, a taxa de complicação.
Doutor, outro tema questionado pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inclusive Marcelo Queiroga nem usava máscara no momento ali da coletiva, é realmente a obrigação do uso de máscaras. Ainda se faz necessária essa medida? Olha, essa é uma situação que também entra numa polêmica que, sinceramente, eu acho que é um desperdício de tempo você querer discutir a não benefício do uso de máscara. De todas as medidas que a gente tem, essa medida talvez menos custosa, nem um pouco ela discrimina ninguém, porque todos podem usar máscara e efetivamente reduz a transmissão. Então, como eu disse antes, a gente parte dos problemas, a gente tem problema ainda com Covid, a gente ainda tem casos, a gente ainda tem transmissão e é nítido que as máscaras diminuem, principalmente nos momentos de maior aglomeração. Os casos que a gente vê hoje é naquele momento de maior fragilidade, que é no lar, nos encontros familiares, nos encontros de amigos. Mas no ambiente social, nos ônibus, no metrô, tudo isso você realmente nota que deve estar havendo uma diminuição associada ao uso de máscaras. Então, para que você querer fazer contra uma medida que é uma medida que custa muito pouco às pessoas, que traz um benefício e que no final, inclusiva, que não discrimina ninguém, que permite a economia voltar de forma mais rápida. Então, tem algumas discussões que eu fico pensando que é só para você polemizar. Né? Eu acho que você pode, eventualmente, discutir a ideia do passaporte, porque pode falar, discrimina, tecnicamente eu posso ter anticorpo. Tem algumas discussões que até se aplicam. Do ponto de vista prático, também acho besteira, mas ainda você pode discutir do ponto de vista teórico. Agora, falar contra a máscara, qual que é o impedimento, qual a razão de você abandonar a máscara no momento que a gente vive, ainda com um número de óbitos bastante elevado, com os idosos que a gente tem que proteger, sofrendo com a transmissão mais ampla na comunidade, é uma perda de tempo, né? Não tem muito o que falar em relação a isso. Ô, doutor, falando sobre assuntos polêmicos, mais um, a vacinação em crianças. Tem muita gente que questiona, e até adolescentes também. É uma vacinação recomendável? É uma vacinação que pode provocar risco? Olha, o que a gente tem de informação agora, lembrar que criança é ser humano e os estudos, eles são importantes que sejam feitos em crianças, mas muito provavelmente não vai ter nada muito diferente do que a gente encontra visto em adulto, né, em relação à vacinação. A gente precisa entender melhor qual que é a eficácia, a segurança, mas, de uma forma geral, as vacinas todas mostraram extremamente seguras. A gente sabe, e acho que a discussão hoje em dia é se você prefere ser vacinado e que faz mais sentido, ou você prefere pegar Covid. Covid, a gente sabe o que acontece, o número de mortes que ocorrem a cada dia, acho que cada um no Brasil conhece alguém próximo que acabou evoluindo de forma grave, falecendo pelo Covid. Então, uma doença extremamente grave, uma doença que gera uma complicação grande, internação hospitalar e tudo mais. Com um grande número de pessoas vacinadas no mundo, existem alguns efeitos colaterais associados à vacina, mas nem de perto chega aquilo que a gente vê com o Covid. A gente não vê praticamente óbito associado à vacina, isso não existe. Né? Você tem algumas complicações muito raras, como trombose associada a algum tipo de vacina, como o quadro de febre, ou algumas situações que são, a gente fala em medicina, anedóticas, acontecem vez ou outra, que em mais de 1 milhão de casos acontece um, sendo que morte por Covid acontece toda hora. A discussão em criança é que criança tem realmente um quadro melhor de Covid, um quadro menos grave, o que é ótimo. Né? Por outro lado, isso não é para 100% das crianças. Quando a gente olha nas estatísticas, tem crianças que evoluem de forma mais grave. Tem crianças, mesmo sendo um número pequeno, que vai falecer associada à Covid. E a discussão você prefere que pegue Covid ou que tome a vacina? A segurança das duas situações, eu entendo que a vacina é sempre mais segura. Ainda assim, você precisa de estudos. Tem estudo até 12 anos com a vacina da Pfizer, mostrando que é segura, e por isso está sendo indicada essa vacinação. Tem estudo em andamento com a própria vacina da Pfizer, de 5 a 12 anos, e de 6 meses a 5 anos, que deve sair no final de setembro os resultados, que aparentemente deve mostrar a segurança dessa vacina. E tem estudos com a Coronavac, que a Anvisa, no caso no Brasil, avaliou com crianças a partir de 6 meses e que entendeu que não eram suficientes para aprovar a vacina no Brasil.
mas existem estudos e a China, por exemplo, aprovou para uso em crianças. Então, o meu entendimento é que não tem muito por que não vacinar as crianças. Eu entendo que isso é mais efetivo e é mais seguro do que a própria criança pegar Covid, mesmo sendo uma doença, no geral, benigna na criança, porque o outro ponto é que quando a criança pega, ela também transmite para os adultos, né? Quantos avós eu já atendi que pegaram do netinho, achando que estava plenamente vacinado, o netinho pegou na escola com alta replicação viral e transmitiu para o avô. Uma vez vacinado, a gente sabe que essa transmissão vai ser menor. Então, assim, é todo um elo de situação e eu entendo que é super importante vacinar as crianças para que a gente tenha uma redução maior na população. Lembrando que menores de 12 anos deve corresponder aproximadamente a 20% da nossa população. É bastante gente. Conversamos com Max Igor Lopes, que é infectologista do Hospital das Clínicas da USP. Doutor, obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Excelente fim de semana. Kalina, muito obrigado. Obrigado a todos.